Vamos retornando, galerinha, para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje de sistemas operacionais. Nós estamos falando aí sobre algumas classificações de SO e na nossa primeira aula a gente se dedicou para falar sobre os sistemas operacionais embarcados, tá bom? Nessa aula a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre outros tipos, mas a gente tem ainda algumas coisas para falar sobre esses sistemas operacionais embarcados, certo? Então, vamos comigo, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, galerinha. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um tipo, né? Um exemplo que a gente pode observar no nosso cotidiano de sistemas operacionais embarcados. Normalmente, esses sistemas operacionais embarcados, em muitos casos, a gente sempre tem a utilização de sensores, tá? Utilização de sensores. Normalmente, esses sensores, eles acabam pegando alguma informação do ambiente. Então, como assim? Por exemplo, existem sensores que conseguem medir a temperatura do ambiente, como é um tipo de sensor que existem lá nos ar-condicionados. O ar-condicionado, ele sabe qual é a temperatura, se ele já chegou na temperatura correta, porque ele tem um sensor de temperatura que mede a temperatura do ambiente. Enquanto a temperatura do ambiente não está naquela que você selecionou lá no seu controle, ele não para, né, de retirar o ar quente e jogar um ar frio dentro da sala, por exemplo, tá? Sendo assim bem, né, bem genérica mesmo, tá bom? E aí, galerinha, esse sensor, ele capta essa informação externa do ambiente. Ele envia essa informação para algum tipo de software, para o processador, no caso, que recebe essa informação. E essa informação, ele realiza uma ação. A ação do ar-condicionado é jogar mais ar frio na sala, ou não jogar mais. E aí nós temos outros exemplos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Eita, a imagem não ficou tão muito legal. Mas é o seguinte, vou voltar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um pouquinho. Existe um microprocessador que se chama Arduino. Normalmente vocês, não sei se alguns de vocês já escutaram, já ouviram falar deste Arduino, mas o Arduino, ele é um tipo de microprocessador, tá? Tem aqui nessa imagem, mas eu vou trazer, tem outras imagens que ele está melhor, tá bom? Ele é essa plaquinha aqui azul. Essa plaquinha aqui azul é um microcontrolador que ele utiliza um sistema embarcado, tá bom? Lá dentro. Ele é muito utilizado no campo da robótica. Não só na robótica educacional, mas na robótica industrial mesmo, na robótica que é utilizada em diversos locais. E aqui, galerinha, aqui dentro nós temos um software, um sistema operacional totalmente dedicado para o funcionamento desse equipamento, que a gente consegue fazer muitas coisas. Eu trouxe para vocês um exemplo de como pode ser utilizado esse Arduino. Por exemplo, aqui nós temos um sensor. Esse sensorzinho aqui eu utilizei até na minha época de ensino de curso técnico também. Esse sensorzinho, ele se chama sensor flex. Ele é flexível. Então, aqui é uma luva que uma pessoa coloca na mão dela, essa luva, e ela movimenta os dedos, tá? E esse sensor consegue captar a inclinação que cada um desses dedinhos está realizando. Essa informação, ela é transferida para o Arduino, que é aquela plaquinha inteligente, que tem um sistema operacional embutido lá dentro. E essa plaquinha processa todas essas informações e essa plaquinha acaba enviando essas informações para o atuador, que são todos esses motores aqui, ó. Aqui são servos motor, tá? Aqui é um servo motor. Tem 5 servos motores. E aí, galerinha, cada uma dessas informações passa a comunicação para um motorzinho desses que vai controlar um dedo. Então, qual é o objetivo? É que uma pessoa mova, né, movimente os dedos nesta luva e aquela mão robótica funcione da mesma forma
tá realizando os mesmos movimentos. Essa ação só é possível por conta daquele microprocessador que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, que é o Arduino. Aí existem diversos modelos de Arduino, tá? Ao longo da nossa disciplina, nós teremos aí a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ele. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês ficarem ligadinhos, que esse daqui é o software que é utilizado para controlar aquele microprocessador, né, aquele microcontrolador. Tá? Aquela plaquinha, ela é controlada através desse software. O que é o mais legal é que é um software livre. A gente consegue programar Arduino através de um simulador online gratuito que tem. Se alguém tiver interesse, né, de aprender, de conhecer mais sobre essa plataforma, se quiserem orientações extras, vocês podem até conversar comigo lá no WhatsApp, que eu mando, né, o site para vocês, caso alguém tenha interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o Arduino. Mas aqui eu trouxe o software para vocês perceberem que é um software muito semelhante àquele que a gente aprendeu na nossa disciplina de análise lógica de programação, tá bom? Aqui nós temos o Void Setup, que é onde a gente coloca todas as nossas informações, tá? O Void Setup, que a gente dá as orientações, e que é o Void Loop, como se fosse a função principal, a função main, que a gente conversou anteriormente. E aí, galerinha, existem várias características que são utilizadas nesses tipos de sistemas operacionais embarcados. O céu é o limite, né? Tem muita gente que faz controle de casa para quando o seu cliente chegar na casa, conseguir automaticamente ligar todas as lâmpadas, conseguir acender, no caso, ou ligar o ar-condicionado, ou diversas outras atividades que podem ser feitas em casa através desse tipo de sistema operacional, tá bom? Que é utilizado nessa placa de Arduino, certo? E aí, galerinha, nós temos também outro tipo de sistema operacional. A gente está finalizando o embarcado e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sistemas operacionais de tempo real, tá bom? É um outro tipo de SO que ele precisa de uma dedicação também bem específica, tá? É um outro tipo de componente. Olha aí, um sistema operacional em tempo real, também ele é conhecido por esta sigla, tá? É um sistema operacional operativo destinado à execução de múltiplas tarefas, onde o tempo de resposta e o evento, né? Há um evento externo ou interno, é pré-definido, não importando como é comum pensar-se, se a velocidade de resposta é elevada ou não. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Em outros sistemas operacionais, o foco é o baixo poder de processamento, é o baixo consumo de energia, é tentar diminuir cada vez mais o hardware. Nesse aqui, o foco principal é o tempo de resposta. O tempo de resposta é o fator crucial em um sistema operacional de tempo real. Porque, como o nome já diz, é preciso, né? É necessário que essa informação, essa troca de informações aconteça quase que em tempo real, tá bom? No caso, esse tempo de resposta é chamado de prazo de tarefa, prazo da tarefa. E a perda de um prazo, isto é, ao não cumprimento de uma tarefa dentro do prazo esperado, caracteriza aí uma falha do sistema. Então, nós temos um sistema que ele tem um prazo bem definido para funcionar. Se esse prazo não é cumprido, se esse prazo não foi obedecido, isso significa que, de alguma forma, teve um erro no sistema. Tá bom? Então, isso é uma característica aí do sistema operacional de tempo real. Sistemas operacionais de tempo real, eles são uma categoria especial de sistemas operacionais. Eles são voltados especificamente para aplicações onde
é essencial a confiabilidade e a execução de tarefas em prazo compatíveis. Não dá para ser atrasado. Esse carinha aqui precisa trabalhar exatamente no tempo correto, com ocorrências de eventos externos. Por exemplo, olha aqui um exemplo bem interessante da necessidade desse sistema operacional de tempo real. Por exemplo, se um paciente de UTI ocorreu uma variação importante nos batimentos cardíacos, o monitor cardíaco desse paciente deve ativar um alarme em poucos segundos. Então, olha aqui. Então, quando a gente fala nesses aparelhos que são utilizados na área da medicina, como no caso os aparelhos utilizados dentro de UTIs, que controlam, né, como que o paciente está, não dá para o enfermeiro ou o médico ser acionado, ter a informação 10 minutos após que aconteceu a variação. Não dá. Tem que ser questões de segundos. Então, esse tipo de aparelho, normalmente o SO que existe lá dentro dele precisa ser um sistema operacional de tempo real. A variação, ela precisa ser mostrada, precisa ser acusada em poucos segundos, porque isso pode causar um grande problema, né? A gente está falando de vidas. Então, galerinha, isso daqui é uma característica muito importante, é uma característica crucial de um sistema operacional de tempo real, tá? E esse aqui é um excelente exemplo, porque a gente começa a entender a importância, tá, desse sistema operacional funcionar corretamente. Não tem como a gente trabalhar no erro, né? Na margem de erro. Tem que ser o menor possível, por exemplo, tá? Olha aqui, a Ellen Silva, ela está falando aqui para a gente sobre um exemplo, né, dos sistemas operacionais de tempo real, que são os radares militares, né? Que legal, esse daí eu não sabia, né? Olha aí, a Ellen compartilhando com a gente esse conhecimento. Que esses sistemas operacionais de tempo real, eles também são utilizados em radares militares. E faz sentido, sabe por quê? Porque imagina aí que está entrando, né, em uma região militar de um país, uma aeronave de outro local que não foi permitida, né, não foi liberado o acesso, a central de comando precisa ficar sabendo quase que automaticamente, certo? Então, precisa ficar ligada automaticamente. Esse tipo de informação também precisa funcionar através de um tempo real. Então, ó, show de bola, Ellen. Muito obrigada aí por este exemplo, né? Muito legal. Então, galerinha, por exemplo, né, se um paciente de UTI ocorreu... esse daqui é o mesmo exemplo que eu mostrei para vocês. Aqui está, por exemplo, o aparelho, né? O aparelho lá da UTI. Ele é uma caixinha, né? Bem que diferentona, mas lá dentro existe um sistema operacional dedicado para ele. Dedicado para o bom funcionamento desse mecanismo. Olha aí, outro exemplo. Se um avião em voo com um piloto automático desviar da rota, o controle do avião deve corrigir. Então, o controle de bordo, né? O controle de bordo, normalmente dos aviões, ele tem esse mecanismo de colocar o avião, a aeronave, novamente na rota. Isso aí é através de um sistema operacional, um dos sistemas operacionais que existem nessas máquinas. Um dos sistemas operacionais é o real, o de tempo real, tá? Que precisa corrigir a rota quase que automaticamente, retornando aí à rota original. Particularidades, né? Características que diferenciam aí esse sistema operacional de tempo real de outros. Há muitos detalhes num sistema operacional de tempo real que merecem ser apresentados, como, por exemplo, o principal é que as rotinas de processamento, em geral, são bastante especializadas e curtas, pois devem executar a sua tarefa no menor tempo possível. Sabe quando eu conversava com vocês, não me lembro se era para a turma de vocês que eu dava aula de análise lógica de programação, ou se era o professor Hildo.
Mas assim, eu sempre falo para os meus alunos de lógica que no início, quando a gente está aprendendo a programar, às vezes a gente tem o costume de escrever linhas de código muito extensas, ou então fazer um código que utilize muitas linhas de código, muitas linhas de código. E ao longo que nós vamos aprendendo a programar, a gente vai aprendendo a reduzir. Uma programação que a gente fazia com 10 linhas de código, por exemplo, depois que a gente aprendeu outros recursos, a gente faz a mesma com 4 linhas, por exemplo. E aí eu sempre falava, pessoal, isso daqui leva tempo de processamento, leva tempo, né? Leva espaço na memória. Quanto mais linha de código teu código tem, mais tempo ele vai levar para fazer o processamento. Aqui, nos softwares, nos sistemas operacionais de tempo real, é um tipo de software, é um tipo de código que não pode ter redundâncias, né? Não pode ter código a mais. Não dá para ter código aí extra. A gente tem que tirar o máximo de linhas de código que não são necessárias. Enxugar o máximo possível. Por quê? Porque, mesmo que o computador seja muito rápido para ler todos aqueles comandos, em um software, um sistema operacional de tempo real, esse monte de linha de código faz muita diferença, tá? No tempo de resposta. Então, esse tipo de sistema operacional, esse código não é qualquer código. Ele é um código de atividades curtas, tá? Que precisa ser executado com a menor quantidade de linhas possíveis. Por exemplo, há um forte paralelismo na execução dessas atividades e um estabelecimento de prioridades, onde as atividades mais prioritárias interrompem as menos prioritárias e assumem o controle do processador. Então, aqui, pessoal, o software ele precisa ficar a todo tempo analisando. Se tiver uma ação de mais prioridade, ele não está nem aí, ele finaliza a outra que está executando e coloca a de prioridade na frente, para ganhar tempo, porque o tempo é o fator principal desse tipo de SO. A divisão de tarefas em rotinas especializadas requer que haja algumas formas de sincronismo, ou também trocas de informações entre elas. Por exemplo, para que seja informado que a tarefa já foi concluída ou não, por causa de algum outro tipo de rotina. Algumas estruturas comuns também são a troca de informações. E aqui nós temos alguns tipos específicos, como semáforos. São definidos bits ou palavras para a sinalização do tipo booleano, né, ou 0 ou 1, para a troca de mensagens entre duas rotinas. Então, ao invés de mandar um monte de informação para mudar a rotina, ele manda 0 ou 1. Manda 2 informações para saber se precisa continuar da mesma forma ou se vai precisar mudar. Outro ponto, a mensagem de troca de mensagens, filas ou buffs, memórias temporárias, que com o auxílio dos semáforos permitem a transferências de estruturas de dados maiores entre as rotinas. Esse semáforo aqui não é o semáforo lá das estradas, das avenidas, não, tá? Esse aqui é um semáforo, é um termo utilizado para um recurso que é utilizado dentro de um sistema operacional de tempo real, tá bom? Que ele utiliza esse termo de semáforo porque há uma troca, né? Há uma troca de informações de acordo aí com a solicitação do sistema. Tá bom? E aí, pessoal, nós temos aqui um exemplo de uma rotina para ilustrar as diversas arquiteturas de tempo real. Serão apresentados 2 exemplos bastante simplificados. Nós temos aqui esse exemplo que mostra um pouco da rotina sistema operacional de tempo real.
E aí, galerinha, a gente precisa... Então, nós já falamos sobre os sistemas operacionais embarcados. Nós já acabamos de finalizar o início aí da nossa conversa sobre os sistemas operacionais de tempo real, que uma das principais características é o tempo, né? É necessário esse controle de tempo. E agora nós iremos falar sobre um outro tipo de sistema operacional, que são os sistemas operacionais de nós sensores. O nome é estranho mesmo, mas é nós sensores mesmo, tá bom? Nós sensores são dispositivos autônomos, equipados aí com capacidades de sensoriamento, processamento e comunicação. Então, eles têm essa possibilidade, né, de fazer esse sensoriamento de ambientes, tá bom? Quando esses nós são dispostos em rede, em um modelo ADHOC, formam as redes de sensores. Os nós sensores, eles coletam dados. E isso daqui é uma das principais características. Tá certo? Então, galera, a gente vai dar um tempinho e rapidinho a gente retorna. Pessoal, então vamos lá, retornando aqui, galerinha. Então, uma das características muito importantes desse tipo de sistema operacional de nós sensores é a característica que eles coletam dados, né? Coletam dados. O objetivo deles é esse, coletar dados de diversos lugares. E eles coletam dados através de quê? Né? Quem é que coleta esses dados? São os sensores, tá? São estes sensorzinhos aqui, que processam localmente ou coordenadamente entre vizinhos e transferem essas informações. Então, tem um sensor que recebe a informação e, às vezes, eles comunicam entre si, tá bom? Às vezes, eles pegam essas informações, passam para o processador e o processador realiza algum tipo de atividade, porém, uma das características é essa, tá? A coleta de dados através de sensores. Então, já coloca aí no teu caderno essa característica, tá bom? Para depois, quando você for precisar fazer a leitura do conteúdo, para fazer sua atividade no final do módulo, você saber as principais características desse tipo de sistema operacional. No material que eu disponibilizei para vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, vocês também têm um texto que fala sobre esse tipo de sistema operacional. Então, é uma outra forma aí de vocês conseguirem ter maiores informações. Como visto, um nó na rede tem essencialmente tarefas diferentes: sensoriamento do ambiente, processamento da informação e tarefas associadas com o tráfego. Aqui, ele está falando de informações bem características de redes, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso porque esse conteúdo vocês estão vendo lá com o professor Rildo, lá em redes de computadores. Para mim, é importante que vocês entendam que esse tipo de sistema operacional de nós sensores, uma das principais características é a coleta de dados. Coleta de dados de diversos aspectos. É um sensor de gás? Então, ele vai medir o nível de gás naquele local. É um sensor de luminosidade? Então, ele vai medir o nível de luminosidade. É um sensor de temperatura? Então, ele vai medir a temperatura. Vai depender da aplicação, tá bom?
E aqui eu trouxe para vocês alguns dos exemplos dos sensores. Eu trouxe alguns sensores que normalmente eu utilizo, tá? Esses sensores aqui, eles são utilizados junto com aquela plaquinha que eu mostrei anteriormente para vocês, o Arduino. Pois é, esse tipo de sensores aqui, todos eles normalmente são utilizados junto com aquela placa. A placa é o processador, a placa é quem processa, e esses carinhas aqui são sensores que captam informações do ambiente. Como, por exemplo, esse aqui, ele é um sensor de gás, tá? Que mede o nível de... Este daqui, ele é um sensor que ele mede a umidade do solo. Por exemplo, o pessoal aí, a gente estava falando sobre a... Pronto, pessoal, vamos retornando aqui, certo? Olha aqui, galerinha. Esse sensor que eu estava mostrando para vocês aqui na telinha, por exemplo, ele é muito utilizado em irrigações inteligentes. Então, o pessoal aí que trabalha com plantação, imagine uma plantação de tomate, tá? O pessoal quer fazer uma irrigação inteligente, que consuma o mínimo possível de água, só consuma água o tanto que é necessário para o solo. Então, já existem vários tipos de sistema de irrigação inteligente e utilizam esse sensor. Ele mede a umidade do solo. Então, ele percebe, ele identifica, de acordo com um parâmetro, né? Vão definir, o pessoal aí da agronomia sabe quando é que o solo precisa receber água, né? A gente pede informações para esse povo da agronomia, eles passam essa orientação e no software, lá na programação que nós, programadores, formos realizar, nós colocamos exatamente a calibração do sensor, né? Quando o sensor detectar que o solo está com essa quantidade de umidade, ele vai acionar, ele vai mandar informação para a plaquinha do Arduino. A plaquinha do Arduino vai falar, epa, peraí, recebi a informação que o solo está precisando de água. Então, eu vou liberar a bomba de água. E aí, ele libera a água até chegar na umidade correta. Quando chegar na umidade correta, o sensor fala de novo. Epa, peraí, já tem água o suficiente. Aí ele manda a informação para o Arduino e o Arduino para a bomba. Então, isso aqui é uma irrigação inteligente, que está sendo muito utilizado em diversos lugares do mundo. Tá bom? Isso aqui é algo bem interessante. Esse outro sensor aqui é um sensor de chuva. Ele mede o nível de chuva, tá bom? Esse daqui é o sensor ultrassônico. Ele é utilizado para diversas aplicações. Ele consegue, por exemplo, medir a distância. Então, sabe os sonares dos morcegos? Que eles emitem uma onda sonora
inaudível, né, que a gente não consegue ouvir, mas é uma onda sonora, e quando essa onda sonora bate em algum objeto, retorna para o morcego, por exemplo, a informação. É por isso que normalmente eles não se batem, né? Eles não batem nas coisas. Eles têm esse sonar. É igual às baleias, mas também igual aos submarinos, né? Submarinos também utilizam esse tipo de mecanismo que imita, né, a realidade dos animais. Então, esse aparelhinho bem aqui, ele consegue medir. Então, a gente pode utilizar ele, por exemplo, para colocar em um dispenser de álcool em gel, que você chega próximo do local que tem um álcool em gel, coloca a sua mãozinha e automaticamente o álcool em gel é despejado na sua mão. Existe também muitos bebedouros, tá? Que hoje utilizam esse sensor para você não precisar ficar mais pegando no bebedouro para ele poder ser acionado. Você só chega perto com o seu copo e automaticamente a água já é liberada, também por conta desse sensor. Então, esse tipo de sensor, ele analisa informações do ambiente. Analisa informações do ambiente, tá bom? Os nossos sensores, eles podem ser imaginados como pequenos computadores extremamente básicos em termos de sua interface e seus componentes. Eles normalmente consistem em uma unidade de processamento com uma capacidade limitada, memória reduzida ou um ou mais sensores, dispositivos de comunicação em geral, e uma fonte de energia, como, por exemplo, que será mostrado, uma fonte de energia. Pode-se adicionar ainda outros componentes, por exemplo, como dispositivos que permitam aí a mobilidade ou um sistema de localização. Os nossos sensores, eles têm uma características que apresentam quanto ao tamanho de alguns centímetros, tá? Normalmente eles têm um tamanho bem reduzido. No entanto, nas RSSF podem existir nós de diferentes dimensões. Nós microsensores, apenas sensores maiores ou com composições envolvendo vários tipos. Então, aqui está querendo falar que existem sensores que possuem tamanho muito pequenininhos, bem pequenos, e que esses sensores eles conseguem também fazer a mesma atividade que, por exemplo, alguns outros sensores um pouquinho maiores. Porém, pessoal, vai depender muito da usabilidade, vai depender muito do recurso que está sendo utilizado por eles, tá bom? Então, nós finalizamos mais um tipo de sistema operacional, que são os sistemas operacionais utilizados em nós, sensores, tá? Trouxe para vocês algumas características e nós vamos falar um pouquinho mais sobre os sistemas operacionais de cartões inteligentes. Então, já anota aí no teu caderno mais um tipo de sistema operacional e fica ligado nas principais características, tá? Essas principais características eu preciso que vocês façam essas anotações, tá bom? Para não ficarem perdidos quando forem estudar para a nossa provinha no final do módulo, tá bom? Sistemas operacionais de cartões inteligentes. Esses tipos de sistemas operacionais, eles também são muito utilizados. Eles fazem parte também do nosso cotidiano, como aí os sistemas operacionais embarcados. Só que às vezes nós utilizamos as tecnologias, porém, às vezes nós temos o grande erro de não se questionar como é que elas funcionam, tá bom? A gente tem esse costume, a gente está tão acostumado a utilizar a tecnologia, mas a gente não para se perguntar como é que essa tecnologia funciona. Então, olha aqui, algo interessante para a gente aprender. Os cartões inteligentes, né? Esse sistema operacional de cartões inteligentes, também conhecido como Smart Card. É um cartão que geralmente assemelha-se em forma e tamanho a um cartão de crédito convencional de plástico ou tarja magnética, além de ser usado em cartões bancários e de identificação pessoal. É encontrado também nos celulares GSM, que é o chip localizando normalmente atrás da bateria, tá bom? Essa também é uma das características.
Definição. Como é que a gente consegue definir um pouquinho mais sobre esses tipos de cartões inteligentes? Também a diferença é que ele possui capacidade de processamento, pois embute um microprocessador e memória que armazena vários tipos de informações na forma eletrônica, ambos com sofisticados mecanismos de segurança. E é cada vez maior o número de cartões de crédito que utilizam essa tecnologia. Então, olha aqui, pessoal. Essa tecnologia de sistema operacional de cartões inteligentes, ele vem sendo aplicado cada vez mais, né, em novos recursos tecnológicos. Uma das características, pessoal, é que ele é embutido mesmo, ele é embutido nesses tipos de pequenos chips, tá? Lá dentro desses chips, possui uma tecnologia que ele consegue realizar várias operações. Um dos principais mecanismos desse tipo de sistema operacional para cartões inteligentes, o foco é na segurança, certo? Na segurança. Então, está sendo cada vez mais comum, na verdade, eu acredito que a maioria dos cartões hoje de crédito quem utiliza cartão de crédito, com certeza, nesse seu cartão de crédito, nesse chip do cartão de crédito, existe aí um sistema inteligente que foca na segurança, tá bom? Histórico. Vamos entender um pouquinho aí do histórico desses cartões inteligentes, tá? Em 1977, o francês Michel Aoun criou o primeiro cartão inteligente. O chip não só tem memória, como processa informações. Então, esse chipzinho que normalmente a gente tem nos nossos celulares, nos nossos cartões de crédito, eles possuem uma quantidade muito grande de informações, tá? Quantidade de informações muito importantes, que normalmente vão ser processadas quando esses chips forem utilizados. Então, precisa de um tipo de software dedicado para entender o funcionamento desse tipo de tecnologia. Esse tipo de software, esse tipo de sistema operacional são chamados de sistemas operacionais de cartões inteligentes. O chip não só tem memória, como também processa as informações. E aí, lá em 1977, isso aqui é algo transformador, né? Isso aqui é uma revolução. Porque nesse período, pessoal, nós não tínhamos essas tecnologias que nós temos hoje em dia. E lá em 1977, esse francês conseguiu já criar esse chip que tinha memória, que já possuía memória e que já processava informações, tá bom? Olha aqui, exemplos, né? Alguns exemplos da utilização desse sistema operacional de cartões inteligentes. Nós podemos visualizar como um exemplo são os cartões de crédito, diversos, né, esses cartões de crédito que possuem chip, tá? Os cartões de crédito, né, que possuem chip, o chip de celular, tá? E os cartões de identificação, tá bom? Os cartões de identificação que quando você se aproxima, né, de alguma forma ele consegue liberar, por exemplo, acessos, certo? Então, aqui, galerinha, a gente consegue observar alguns exemplos desse tipo de tecnologia, que são softwares para cartões inteligentes. Às vezes a gente utiliza a tecnologia, mas às vezes a gente não para imaginar como ela funciona. Qual parte da indústria, né, e sociedade utiliza esse tipo de tecnologia? Os cartões inteligentes normalmente são utilizados por quase todos os setores da indústria, comércio e pela sociedade em geral. Empresas de telefonia, bancos, lojas. Então, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte aí do nosso cotidiano. Como este tipo de SO pode se relacionar com a sua profissão na solução de problemas, né? Como é que ele é utilizado? Esse tipo de sistema operacional, ele pode otimizar diversas funções dentro da engenharia, por sua praticidade e agilidade. Por exemplo, podemos ter mais velocidade em transações bancárias, mais segurança e controle empresarial,
maior comunicação entre colaboradores e etc. Então, a empresa consegue controlar, por exemplo, a entrada e a saída dos seus colaboradores, consegue identificar quando alguém entrou, quando alguém saiu, consegue, as empresas de cartões de crédito conseguem, através, por exemplo, desse tipo de mecanismo, ter mais segurança da utilização dos cartões de crédito. Então, esse tipo de informações só são possíveis graças aí a esse tipo de sistema operacional, tá bom? As aplicações mais comuns dos smart cards são cartões de crédito, dinheiro eletrônico, sistemas de segurança informatizados, a comunicação sem fio também. Nós podemos visualizar alguns exemplos utilizando esse tipo de tecnologia. Sistema de fidelização, como pontos de passageiros frequentes, né? Sistemas bancários, televisão por satélite, identificação do governo, também são alguns outros exemplos que nós podemos visualizar e entender um pouquinho mais sobre esse tipo de recurso. Os smart cards, eles podem ser usados como anexo de leitor a um computador pessoal para autenticar algum utilizador. Os navegadores da web também podem utilizar esta tecnologia de smart cards para complementar, de alguma forma, o sistema de segurança de transações de internet. Isso aqui é muito utilizado em bancos, também conhecidos aí como tokens, tá? No Visa Smart Card mostra como as compras online funcionam quando o utilizador tem um Smart Card e um PC equipado com um leitor de Smart Card. Os leitores, eles também podem ser encontrados em telemóveis e máquinas de vendas automáticas. Então, eu não sei se hoje em dia é tão utilizado, mas existem tipos de sistemas de banco, sistemas bancários, algumas operações para determinados tipos de clientes que você só consegue realizar, por exemplo, no seu computador, se você tiver um tipo de chip que libera aquela operação. Esses tipos de chips, esse tipo de operação são realizadas através dos smart cards, tá bom? Então, galerinha, na aula de hoje a gente falou sobre vários tipos de sistemas operacionais, sobre vários tipos de características que esses SOs possuem. A gente aí andou, caminhou, né? A gente passou aí pelos sistemas operacionais embarcados, nós passamos pelos sistemas operacionais de tempo real, nós passamos pelos sistemas operacionais de nó sensores e nós passamos agora pelos tipos de sistemas operacionais smart cards ou também, né, de cartões, né? Cartões inteligentes. Então, galerinha, é importante que você passe a entender o quê? Que determinados tipos de hardware, equipamentos eletrônicos em geral, dependendo do tipo de função, dependendo do tipo de operação que eles realizem, eles irão necessitar de um software dedicado para eles. Por exemplo, um micro-ondas, ele precisa de um software bem específico para ele funcionar, que são um sistema operacional embarcado, tá bom? Ele não precisa se preocupar com o tempo de resposta. Agora, já um mecanismo, um aparelho de UTI, que é um hardware, ele precisa de um software que se preocupe especificamente com o tempo de resposta. O tempo é um fator crucial. Então, já é um outro tipo de processamento, tá, que esse sistema operacional precisa realizar, que são os sistemas operacionais de tempo real, certo? Nós falamos dos tipos de sistemas operacionais de nó sensores, que são os tipos de sistemas operacionais que normalmente estão conectados a esse sistema vários sensores que analisam o ambiente, que de alguma forma passam informações para um processador para gerar alguma ação. Então, a gente precisa começar a olhar, observar as máquinas onde um SO, um sistema operacional, não é só aquele tipo de SO
que existe aí nos nossos computadores, tá? Aquilo ali só é um tipo de sistema operacional. Para cada tipo de mecanismo, para cada tipo de aparelho, precisa provavelmente de um sistema operacional dedicado para ele. Aí vai depender do estilo, tá bom? Então, galerinha, a gente está finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.